Sejam todos bem-vindos a mais um Infinito Cast, o podcast que vai te ajudar a empreender, intraempreender e se desenvolver pessoalmente. Eu sou o Cleiton Lima, o host deste podcast. Hoje nós vamos contar com a ajuda do nosso amigo Daniel como co-host. Boa noite, pessoal. E hoje nós vamos aprender muito aqui com os nossos ilustres convidados. Hoje nós convidamos os nossos queridos convidados Ana Júlia e Michael Douglas. Eles são donos da escola de reforço para crianças, né? Proforço. Então, antes de mais nada, apresente os nossos queridos convidados, Michael, Douglas e Ana Júlia. Sejam bem-vindos. Obrigado. E aí, pessoal, Michael Douglas falando aqui, da Escola Proforço, atual sócio administrador, eu que cuido do marketing aí. E do meu lado aqui, Ana Júlia, minha esposa e sócia. Boa noite, pessoal. Muito bem, meus queridos. Para a gente começar o nosso papo aqui, gostaria de saber de vocês um pouquinho da origem de vocês. Vocês hoje são empreendedores, né? Trabalham por conta. Como que foi a origem de vocês? Vocês sempre trabalharam com empreendedorismo? Ou vocês tiveram uma experiência de CLT? Conta um pouquinho da origem de vocês no empreendedorismo. Vai lá, meu amor, começa aí. Qual foi a origem? A origem? Minha? É. A minha origem? A minha origem foi a seguinte. Eu já dava aulas particulares, desde quando eu saí do ensino médio. E eu dava aula na casa das pessoas. E assim, fui conseguindo, né? Vários alunos. E assim foi. E comecei até a dar algumas aulas online. Só que eu precisava de alguém para poder me ajudar e administrar o que eu fazia, né? Aí foi quando entrou o Michael nessa história. Maravilha. Na verdade, assim, né? Quando você faz parte do ramo comercial, ele não altera muito, não. O ramo comercial, as vendas, é sempre aquela boa e velha venda. O que você pratica na frente do balcão, você vai praticar no Google, você vai praticar no YouTube, você vai praticar no Instagram, né? Às vezes muda um pouquinho o contexto, porque as coisas mudam, mas é a boa e velha venda, né? Você passa horas no Instagram, porque o Instagram te vende um bom conteúdo, né? Então, as coisas, ela segue bem esse mesmo ritmo, né? Quando a Ana, ela estava dando reforço, aula de reforço, ela ia presencialmente, ela estava indo, ela tinha uma gama de alunos, na época ela já tinha, acho que tinha uns 16 alunos já, né? Que é muito para uma professora. Entendeu? É muitas vezes até para quando uma pessoa tem uma salinha de reforço. E ela tinha já uns 16 alunos. Eu sempre trabalhei no ramo comercial. Eu sempre gerenciei lojas de tinta, trabalhei de vendedor. Eu comecei, minha primeira experiência de carteira assinada foi de estoquista. Com uma semana eu fui promovido a vendedor e dali eu fui deslanchando na carreira comercial, no ramo comercial, né? E quando eu vi que a Ana, ela tinha 16 alunos, eu vi ali uma oportunidade, né? Eu já trabalhava no ramo comercial e como vendedor eu me via como dono do negócio, então eu já me enxergava ali um empresário. Eu sempre olhava para o negócio dos outros com um olhar de dono. Então, migrar de carteira assinada para dono, para mim não foi novidade, porque eu já via as coisas assim. Eu sempre preocupava em fazer uma venda sustentável, eu sempre preocupava em fazer um negócio que fosse rentável para mim e para a empresa. Então, quando eu mudei para o meu negócio, isso me ajudou, isso me favoreceu muito. Então eu comecei eu já olhava o que a Ana fazia com olhos de dono, entendeu? Como que eu posso transformar isso numa empresa? A pessoa que trabalha com vendas, ela é um CLT, mas já com visão de empreendedor, né? Porque você trabalha ali com comissão, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Então, já é uma visão muito mais voltada para o empreendedorismo do que para a pessoa que trabalha com carteira assinada. É, isso aí. Para a pessoa que consegue... A pessoa que fica preocupada em extrair de tudo que ela faz uma experiência positiva, ela aprende muito. O balcão é um centro de treinamento muito bom, porque ali você tem a oportunidade de testar ao vivo e a cores todos os argumentos que você acha que vale a pena ou que não vale. E tudo isso, você transforma isso hoje através da tecnologia numa página de venda, você transforma isso num post. Por exemplo, é gostoso você estar com uma pessoa e escutar uma piada, não é?
Você tá com um amigo engraçado, a gente tava aqui antes de começar, a gente tava brincando, a gente tava rindo. Isso é bom. Não é disso que você gosta no amigo? O Instagram pegou exatamente isso e colocou ali. Ó. Você fica horas rindo com seu amigo. O Instagram, ele coloca as piadas que você mais gosta. O algoritmo trabalha a seu favor. Então, tudo é a boa e velha relação humana. Né? E como que foi pra vocês fazer essa troca de conhecimento? A Ana Júlia trabalhava na parte de ensino, trabalhava com as crianças e você tinha a parte comercial. Como que vocês fizeram essa transição de conhecimento? Hoje a Ana Júlia também trabalha como sócia, então ela também tem uma boa parte da comercial da empresa, não só a parte de ensino, e você também, eu já vi que você também já trabalhou com o ensino de algumas crianças. Como que foi essa transição? De você pegar o conhecimento da Ana Júlia de trabalhar com as crianças e ela de pegar um pouco do conhecimento comercial. Então, a Ana, ela sempre foi muito estudiosa. Então, ela desde sempre, eu vou iniciar, mas ela completa a história, né? Ela sempre foi muito estudiosa. Aí você iniciou, né, meu amor? Como é que foi? Conta a parte da sua história aí, que você fazia curso e daí você pensou em desenvolver o método. O que mais deu certo na nossa escola foi o nosso método de alfabetização, que é um método próprio que a gente tem na escola. E esse método foi eu que desenvolvi. Então, e trazendo ele para as aulas, ficou mais fácil para poder alfabetizar as crianças. No entanto, que a gente tem todas as nossas professoras na escola, elas têm que usar o nosso método. E elas gostam de usar, porque é um método muito bom. E diferente da escola. A escola ela tem um método de alfabetização mais tradicional. Então, é um método comum. E a gente trazendo esse algo inovador, a gente consegue alfabetizar as crianças muito mais rápido. No início, para a gente, foi difícil, porque era tudo novidade, né? Montar uma escola é algo muito sério. Envolve pais, os alunos. Então, no início foi difícil. Mas aí foi juntando, assim, as ideias e o que a gente ia fazer. A gente teve a questão de medo, porque os dois iam unir, então ia ter uma fonte de renda só na família, não ia ser mais duas, ia ser uma única só. Eu lembro que eu até falei com o Mike, será que vai dar certo? Será mesmo? E fiquei com medo. Mas foi a melhor coisa que a gente fez. Foi a melhor coisa. O medo, eu acho que é um dos sentimentos que está presente em todos os empreendedores, né? Todo mundo sente medo ali de começar alguma coisa. Mas é aquela coisa, se a gente for se render ao medo, a gente nunca vai fazer nada, né? A gente nunca vai conseguir. O Daniel Kahneman tem uma frase que ele fala que eu gosto muito. Ele fala assim, se tem algo que você poderia pedir para um filho seu, pedir por um filho seu, peça que ele nasça otimista. Pro ramo de vendas, o otimismo ele ajuda muito, né? É claro que tem que ter um equilíbrio, e o medo ele traz esse equilíbrio. Às vezes você tem um excesso de otimismo, mas o medo de dar errado ele te traz um equilíbrio. E se você é uma pessoa equilibrada, as chances é que dê certo, né? Desde que você consiga equilibrar. A Ana ela sempre vê as coisas da situação assim, né? É pai, eu tenho que cuidar, é aluno, né? Eu quero vender. Então eu sempre vejo assim, né? No balcão a gente tinha sempre isso, né? O vendedor vende qualquer produto. Só que quando eu olhei para o método dela e vi os alunos que ela tinha, e vi que em comparação com professoras que tinham o mesmo que ela tinha, as mesmas condições, e um tempo de negócio que ela tinha, eu vi que ela estava na frente. Então eu pensei, dá para vender qualquer coisa, mas vender coisa boa ainda é mais fácil. Então o que eu precisava de fazer? Mostrar aquilo ali. Só que as pessoas, elas compram tudo, desde que você consiga explicar o que é esse tudo. Muitas coisas são complexas, e a gente compra as coisas complexas. Um computador é muito complexo, um celular é complexo, né? Até esse jogo de luzes aqui é complexo, mas se a pessoa consegue te vender a principal característica do negócio, você compra. Muitas pessoas têm um iPhone e não usam metade dos recursos dele.
Porque a Apple vende para cada público o que ela acha que vai ser interessante. Vende a experiência. Exatamente. Para quem quer câmera, ela vende câmera. Para quem quer qualidade de tela, ela vende a qualidade de tela. Não é assim que funciona? Então, Exatamente. o que eu tinha que pegar? Eu tinha que transformar o complexo em algo palpável, né? Eu tinha que pegar tudo isso que ela fazia, colocar em palavras que o público conseguisse entender. Eu precisava de transformar isso num pacote e vender. Vender isso, né? Só que quando você escolhe trilhar esse caminho, você tem que sempre pensar onde é que eu vou chegar, né? Qual que vai ser a minha reação se der tudo certo? Qual que vai ser a minha reação se der tudo errado? Porque tem a possibilidade de dar certo e tem a possibilidade de dar muito certo. E como que você vai conseguir gerir isso? Como que você vai conseguir suportar isso, né? Você precisa ter uma baita inteligência emocional nesse momento, né? Tem. Tanto quando dá muito certo, tanto quando começa a dar errado, você precisa... Como é que eu vou lidar com isso tudo? Porque quando você tem um furo, né, e tem pouca água, às vezes goteja, mas quanto mais água você coloca, mais aumenta o seu furo. Então, você tem que tentar achar todos os furos possíveis, porque quando você começa a escalar e quando você começa a crescer, tudo triplica. Ela tinha 16 alunos, hoje a gente tem mais de 200. Então, tudo que a gente amplia, aumenta, né? Aumenta a dificuldade, aumenta os pontos bons e positivos também, vai aumentando, né? Eu tinha falado do medo, né? Porque trabalhar de carteira assinada é mais tranquilo no sentido de segurança. Você tem uma segurança trabalhar de carteira assinada. Agora, você ser um empreendedor, você trabalhar por conta, é você viver medos todos os dias. Você não sabe quanto que você vai ganhar amanhã. E esse é o nosso medo principal e o medo de qualquer empreendedor. Então, fazer essa transição do carteira assinada para o trabalho por conta, eu acredito que seja o medo de várias pessoas de fazer essa transição. E para isso, você tem que ter garra e não desistir, né? E saber que você vai passar por várias situações difíceis, mas você não vai desistir. Em algum momento vocês chegaram a talvez duvidar que não fosse dar certo, aquela insegurança de talvez investir, mas talvez eu não tenha retorno, chegou a bater esse sentimento? Você falou a respeito dos desafios, né, das pessoas que trabalham por conta. Chegou a bater aquele medo, assim, de real mesmo, disso não vai dar certo, principalmente porque parece que você falou a respeito das duas rendas, né? Eram duas e de repente viraria uma só, né? Sim. Chegou a bater aquele sentimento, assim, e se não der certo? Então, no início, quando o Maicon falou que ia começar, né, comigo, eu falei, será que vai dar certo? Fiquei com muito medo. Aí logo ele já pensou em algumas ideias e me apresentou essas ideias. Aí eu falei com ele, se fosse eu fazendo isso daqui, essas ideias que você propôs, eu ia falar que não ia dar certo. Porque eu não entendo de tecnologia, eu tenho dificuldade nesse sentido. Mas você fazendo, vai dar certo. Porque ele era muito compromissado, né? Então aí depois que começou, a gente não teve mais essa preocupação, entende? Sim. Essa questão de preocupação de não vai dar certo, a gente não teve mais. No início, sim, bem no início. Mas depois a gente não teve mais. Foi por isso que foi importante que você citou, né? Não desistir, ter garra, realmente acreditar, né? Sim. Você já sabia que ele tinha experiência, né? Então foi bom não ter desistido, né? Sobre o medo, né? Eu gosto muito de fazer analogias. A gente empreender e tá no CLT, o CLT é como se fosse aquele passarinho dentro da gaiola, né? Tá seguro, né? Nenhum predador vai conseguir pegar ele ali. Mas o espaço dele voar é só a gaiola. Já o empreendedor, ele corre os riscos, né? Mas ele tem um mundo para voar. Então, é uma comparativa, assim, bem interessante. E falando um pouco também sobre esses desafios, né? Esses obstáculos. Vocês tiveram alguma experiência, assim, que fizeram vocês terem um pouco de medo do empreendedorismo? Alguma coisa que abalou vocês nessa jornada empreendedora? Empreender, a gente tem isso praticamente todos os meses, né? Só que eu tenho comigo uma frase assim: em Deus a gente confia, pro resto a gente traz dados. Pronto. Então, quando você anota, quando você planeja, quando você conta,
você sabe o que vai acontecer. A gente não prevê o futuro, mas o mais próximo que a gente consegue chegar de prever hoje é com a matemática. A matemática ela consegue te dar uma previsão, entendeu? Porque se você tem um fluxo de caixa ali e você tem um déficit, você consegue calcular e ver quando é que vai quebrar. Então, se você faz contas bem feitas, mesmo que você comece no negativo, você tem uma luz, ou você consegue desenvolver uma estratégia, né? E quando a gente iniciou, a minha primeira tentativa de empreendedorismo não foi a escola. Foi uma loja de celular muito boa. E não deu certo. Não deu. Entendeu? Não deu certo assim. De tomar prejuízo. Eu vi pro negócio, olhei pro negócio e vi que não dava para recuperar, ou que o tempo que eu ia gastar para recuperar ia ser longo demais. Aí quando eu resolvi falar assim, não quero mais, eu já tava devendo assim uns 45 mil, sabe? Nossa. Aí eu falei, não dá, eu vou sair fora, dá para recuperar? Dá. Mas o processo é muito moroso, então eu vou largar, vou abrir mão. Aí quando a gente começou, eu tava 45 mil abaixo do zero. Foi assim que a gente iniciou, com 45 abaixo do zero. Um outro medo também é o medo do crescimento. Crescer dá medo. Porque quanto mais você cresce, mais desafios vai aparecendo. O Michael sempre falou, quando você tem uma empresa desse tamanho, quando você tem uma empresa pequena, você tem umas dificuldades. Agora, quando você tem uma empresa grande, as dificuldades são maiores ainda. Então, crescer dá muito medo. E eu sempre tive medo de crescer. O Mike falou, a gente vai investir nisso. E eu, não, melhor não. Vai com calma, assim. garota. Eu sempre fui assim, não, melhor não. A gente vai contratar pessoas pra isso. Não, melhor não. Sempre tinha o medo. E ele não. Ele sempre teve o pensamento assim, não, a gente tem que crescer. Se a gente não crescer, a concorrência vem e acaba comendo a gente. Então, a gente tem que crescer. Aí, hoje, eu já não tenho mais esse medo, né? No entanto, que a gente vai abrir uma escola, está abrindo uma escola nova agora. Então, hoje eu não tenho mais esse medo. Mas no início tinha bastante. Maravilha. Fala um pouquinho da Proforço. A gente já comentou um pouco, né? Uma escola de reforço. Também tem a parte do letramento, né? Hoje, quais são os números da Proforço hoje? Quantos alunos, mais ou menos, vocês têm? Qual que é a estrutura da escola de vocês hoje? Hoje nossa equipe conta com mais de 200 alunos e uma equipe de 20 professores. Hoje o cenário Proforço é assim. Lecionamos todas as matérias de fundamental à faculdade, cursinho, a gente está lá, línguas também, a gente está lá, né? E atualmente ela vem crescendo, né? Ela vem... a gente tem períodos que a gente escolhe crescer e nesses períodos é mais ou menos uma contratação de 2 professores por mês, quando a gente resolve crescer, né? E tem que preparar, sempre tem que preparar para o crescimento, a gente tem que preparar o cenário antes, né? E a gente sempre, quando cresce é isso, você vai aumentando de 2 em 2 professores. Aí a gente tem quase 2 anos de escola e 20 professores, é o proporcional aos meses que a gente tem. Maravilha, né? Então a Proforço hoje está com um tamanho muito, muito bom. Tá. E vocês estão atuando hoje só em Betim ou vocês têm um alcance maior, uma regionalização? Então, nós temos 3 tipos de atendimento, né? Nós temos professores que vão na casa dos alunos, isso aí a gente atende o Brasil inteiro, né? É como se os professores se afiliam a gente, nós conseguimos o aluno para eles e a gente manda eles, né? Quando eles passam pelo processo nosso, a gente manda eles para casa dos alunos. Brasil inteiro? Brasil inteiro. Por exemplo, tem um aluno lá no, sei lá, em São Paulo, se ele estiver necessitando, vocês fazem essa conexão do professor com o aluno lá. Isso. Hoje eu tenho aluno até em Portugal, a gente tem aluno. É mesmo? Portugal, Alemanha. Maravilha. A gente tem aluno espalhado pelo mundo inteiro, né? Hum. Embora o nosso foco não é mundo inteiro ainda, né? Mas a gente tem, né? A gente tem vários alunos espalhados. Agora eu entendi o que você falou de crescimento. Deu pra entender agora. Entendeu, né? Mas para falar a verdade, esses professores eu não contabilizei nos números, eles são outra forma, a gente não contabiliza eles dentro da startup principal, Proforço. Uhum. Mas eles estão lá, hoje nós atendemos vários estados aí, a gente foca em vários estados dentro do Brasil, mas a gente contém, a gente tem um crescimento, a gente respeita, eu mantenho um crescimento mais saudável porque a gente lida direto com a educação. Então os pais precisam de suporte.
Os pais precisam de qualidade no atendimento. Então a gente não pode crescer sem treinar um professor, sem o professor estar apto ali para atender o aluno, porque quando você vai crescendo, vão aparecendo problemas diferentes, né? Por exemplo, recentemente a gente teve uma situação assim, a gente tem a plataforma de vídeos, aí o aluno entra e fica esperando ali na sala principal, né? Ele fica esperando ele ser direcionado para a sala. Aí entrou um outro aluno, desligou a câmera e começou a xingar o menino. Entendeu? Aí o menino tadinho, saiu chorando ali. Então, assim, são situações que vão aparecendo que a gente não imaginava que ia aparecer. Entendeu? O menino que pega o telefone, deixa a câmera ligada, vai pro banheiro. a gente não imagina os problemas que podem vir, né? E conversas com os pais também vão vindo pessoas diferentes, né? A gente tem contato, por exemplo, com diretores da Vale que estudam, filhos deles estudam com a gente. A gente tem atletas, meninos que estudam com a gente, participam de Olimpíada. A gente tem vários tipos de público. A gente tem pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, que trabalham em circo. A gente tem ciganos. Então a gente tem um tanto de público diferente. Bem eclético o seu grupo, né? Bem eclético. E é importante, né? Porque nós estamos falando aí da formação de um ser humano, né? A formação acadêmica dele, né? Nós estamos falando de uma coisa que seja desnecessária, algo necessário para a formação de uma criança, de um adolescente, né? Então, a responsabilidade que recai sobre vocês e sobre os professores é enorme, né? Trabalhar na formação de um ser humano, né? Então, realmente é muita responsabilidade. E vocês têm um contato muito direto com os pais, né? Que qualidade vocês acham muito essencial para vocês lidarem com os pais? Que vocês precisam primeiro convencer os pais de que vocês têm a capacidade de passar o conhecimento para os filhos deles. Que qualidade vocês acham que é imprescindível para você fazer esse contato com os pais dos alunos? Deixa a Ana responder primeiro. Os pais, a gente sempre tem que estar mantendo contato com eles. Porque a escola, ela traz algumas questões que os pais sempre precisam de comunicar. Por exemplo, provas, né? Recuperação. Então, a gente sempre tem que ter esse contato. Além do contato, assim, como que o filho está na escola, como ele tem se comportado. A gente tem alunos que têm autismo, TDAH. Então, são alunos que precisam de mais atenção. Aí, hoje, na escola, a gente tem uma pessoa só para isso. Só para poder fazer reunião com os pais. Então, essa pessoa, todos os dias, faz várias reuniões com os pais para poder conversar com eles, para poder falar alguma coisa e tudo. Então, essa questão que aconteceu do aluno xingar e o nosso aluno ficar chorando, foi uma questão que precisou da nossa responsável por essas reuniões, estar fazendo uma reunião com a mãe só sobre esse assunto. Então, assim, a gente sempre precisa de estar fazendo essas reuniões. Da minha parte, eu falo assim, leitura de persona e sistema. Entendeu? A comunicação é o que o pai quer, o que o pai quer ver. Ele quer ver isso, eu transformo isso num site, eu transformo isso num sistema. As demandas, elas vão surgindo. E tudo você tem que transformar em sistema, né? Porque se você quer crescer, você tem que ter um sistema, né? Então, e para manter a qualidade, para atender o que é preciso, a gente tem que ter sistemas, né? Então, a gente monitora. Eu monitoro a qualidade dos professores, de 2 vezes por mês. Eu faço avaliação com toda a minha equipe de professores, os pais fazem. Eles pontuam em estrelas. Aí eu vou pegar essas estrelas, vou ler as avaliações e vou ver como que tá os professores e vou ver, a qualidade tá boa? Tá, se não a gente treina de novo. Beleza, passou por esse primeiro teste, aí vem essa avaliadora, o que ela vai fazer? Ela vai ter um sistema que mostra a quantidade dos pais, o nível de satisfação dos pais. Então a gente tem um nível de satisfação de 98% hoje. E ela tá atrás disso aí. Ela tá atrás de saber o que tá pegando, o que a Profuston te atende hoje, né? Aí a gente mantém a plataforma sempre atualizada de uma forma que atende os pais. Então a gente consegue atender ambas as pontas, né? A gente consegue gerar um crescimento sustentável de uma maneira que mantém a qualidade. E vocês conseguem ter um retorno de como o método de vocês está ajudando o aluno na própria escola? Tipo assim, ele tem um retorno positivo nas notas? Vocês conseguem ter acesso a essa informação? Sim. Os pais, eles sempre mandam pra gente, por exemplo, aluno destaque, aí manda que o aluno foi destaque na sala,
manda as provas que o aluno fechou. A gente faz reuniões com as professoras da escola também. Então, as professoras da escola trazem também pra gente a melhora do aluno. Então, a gente tem sim. E os pais, eles ficam muito agradecidos. Então, eles querem até mandar presente para as professoras. Eles mandam mensagens fofas, agradecendo. Os pais sempre mantêm esse contato. Vocês têm alguma história, assim, de um crescimento de aluno que foi tão maravilhoso, assim, que destacou? Temos várias. A do Luiz mesmo é boa, né? A gente tem um aluno que ele estava comigo desde quando eu dava aula sozinha. E ele tá até hoje na escola. E ele tinha muita dificuldade em ler, escrever, tinha dificuldade nas outras matérias como matemática. E ele foi destaque da turma. Então, assim, semestre passado ele foi destaque da turma. E a mãe ficou muito feliz, muito feliz. É um aluno, assim, quando os alunos começam com a gente, são alunos, assim, que acabam não ficando mais de recuperação, né? Eles vêm pra gente ficando de recuperação e depois que começa o reforço, não ficam mais na recuperação. Grande parte dos alunos são assim. A gente tem história também de alunos mais idosos, por exemplo, 60, 50 anos, que não sabiam ler, não sabiam escrever, e hoje já sabem ler, já sabem escrever. Eu acho que é um sucesso tão grande quanto passar numa universidade, ou quanto tirar uma nota boa no Enem. Nós temos muitos alunos aprovados em Enem, aprovados em escolas, Cefet, a gente tem vários casos assim, alguns casos isolados também. A gente tem casos, por exemplo, de alunos que não sabiam nem o alfabeto e aprenderam a ler com 2 meses, já estavam lendo frases. A gente acompanha esse processo, a gente vê isso acontecer, né? A gente pega, por exemplo, alguns alunos ciganos, muitos alunos ciganos, que eles viajam demais, então não tem tempo do menino aprender. Então, às vezes, ele vem com 10, 11, 12 anos e ele não sabe ler, mas eles são extremamente inteligentes. Eles aprendem muito rápido. Então, ali com 1 mês, eles já estão dominando o alfabeto e sílabas simples. 2 meses, sílabas complexas, leitura de frases simples. 3 meses, eles já estão lendo. Então, a gente tem casos assim e é muito gostoso, porque a gente atende boa parte da nossa faixa etária de 12 anos para trás. E aquilo ali, até os 7 anos, tudo que acontece com a criança tem um impacto muito grande no futuro. Então, o que a gente mostra para os pais? Isso é até uma das nossas propagandas, né? O menino vai ter acesso, ou a criança vai ter acesso, o aluno vai ter acesso ao professor que ele tem na escola. Todos os nossos professores são formados. A gente tem ali engenheiros, físicos, químicos, biólogos. É o mesmo professor que está na sala de aula. Só que ali a gente paga esse professor para ele tirar as dúvidas que o aluno tem. Ali ele não é mais um professor de estado, ele trabalha para o aluno. Então isso é gostoso para o aluno, porque ele chega e tira todas as dúvidas que ele tem. Entendeu? É como se você estivesse querendo aprender a mexer no Google e você tem o melhor professor ali para você perguntar tudo o que você quiser. É isso que a gente faz, tá ali, ó, ele é seu. Exclusividade, né? Exatamente. E nas outras escolas de reforço não é assim, é bem diferente. Nas outras escolas, normalmente é um professor formado que atende até a 5ª série, só. Aí esse professor, às vezes, fala que atende até o 9º ano, mas não tem qualificação para isso. Então, a nossa escola, a gente tem professores separados para as matérias. Normalmente as pessoas, ele precisa de reforço só até o 5º ano ali, depois ele já começa a caminhar com as próximas pernas. Não é assim. Né? Isso é bem interessante, né? Ter um professor específico para cada matéria, independente da série ou do ano que o aluno tá, né? E é você e o professor, você não vai ficar sem graça. Se for numa turma, você fica sem graça de levantar a mão e falar que você não sabe. Nossa, você não sabe isso. Ali você não tem, ali é você e o professor. E o professor, ele dá tantas aulas assim que ele vai acumulando uma inteligência. Ele vai sabendo conduzir o aluno a extrair as dúvidas do aluno. Então é uma oportunidade que o aluno tem de tirar todas as dúvidas que ele tem ali na hora e o professor. E quando é um reforço, ele vai explicar para o professor qual que é a matéria que ele quer. Olha, eu preciso de reforço em física. O professor vai estudar e no momento da aula ele vai dar exatamente aquela aula que o aluno precisa. Então você tem um professor trabalhando para você, só para você.
Então, assim, acaba que o resultado é muito bom. Exclusividade. E é totalmente individualizado, é um professor para um aluno. Um professor para um aluno. Maravilha. Nem 2, nem 3. É um professor para um aluno. Independente da matéria, independente do grau, da série, é um por aluno. Um por aluno. Essa Se é português, é um exclusividade, professor de legal. letras. Se é geografia, é um professor de geografia. Se é ciências, uma professora de ciências biológicas. Essa exclusividade é muito interessante. A gente não vê isso nas escolas de reforço, não. Normalmente, a gente vê. Normalmente é um professor de pedagogia, né? Que tem ali a base de todas as matérias. E vai ministrando ali, normalmente, para uma turma de 3, 4 pessoas. E dá aula de Às vezes reforço até geral, mais, né? Até Às mais. vezes até mais do que isso. Com escolas de E até mais. hoje, infelizmente, a gente tem conhecimento que tem muitas escolas de reforço que as professoras não são formadas. Então, assim, porque hoje, para a pessoa dar uma aula de reforço, ela não precisa de ser formada. Né? Qualquer pessoa pode dar uma aula de reforço. O governo não exige isso. Então, muitas escolas de reforço, às vezes, escolas que já estão até com nome, são pessoas que não são formadas, né? E acaba que fica complicado para o aluno aprender. Aí muitas mães vêm nos relatando, meu filho está no reforço, já tem 1 ano e não conseguiu aprender a ler. Aí a gente fala, não tem como, seu filho está 1 ano no reforço e não conseguir aprender a ler. É porque o reforço não está fazendo efeito. Não está sendo reforço, né? Não está reforçando. Não. E eu acho assim, é tudo muito bonito, né? E de escutar é muito gostoso. Nossa, um professor, né? E tal, legal, é legal. Um professor para um aluno, né? Chique demais. E ali eles cumprem os horários e seguem o sistema. Nosso sistema tem um quadro de relatórios onde mostra tudo que a Ana fazia, eu transformei numa empresa. Eu peguei exatamente o que ela fazia, que estava na cabeça dela, que ela estudou muitos anos para ter, e ela desenvolveu. É interessante, né, como que o cérebro da gente funciona, né? A gente desenvolve meios de adaptar funções que podem ser até complexas, mas tudo que a gente faz repetido, a gente cria atalhos. Então eu peguei os atalhos que ela tinha. O que você faz para saber onde o aluno parou? Eu anoto nesse papel. Beleza, então preciso de um relatório. Beleza. E como é que você faz para qualificar o aluno, para passar ele para a próxima matéria? Eu faço esse testezinho aqui, beleza. Teste para ver se o aluno passa. E como é que você ensina ele a ler? Eu uso isso aqui. Você usa o quê? Um tanto de papel, folha, plastificada. Eu tenho até hoje. Eu não gosto de Traz papel. aquele portfólio, 400 folhas assim, um Tudo caderno. em plastificado, cara. Eu não gosto, eu detesto. Não, para usar sistema foi um custo. Eu não gosto de papel. Eu gosto de estar envolvido com a tecnologia e tudo. Aí ela, eu faço tudo isso aqui. Aí eu falei, beleza, cara, que trabalho, hein? Aí eu peguei, joguei no papel e comecei a transformar tudo no sistema. Aí beleza, isso aqui eu vou fazer um slide, isso aqui eu vou fazer um módulo. Tá. Eu precisava de transformar isso. Olha pra você ver como é que o processo é desgastante. É tudo bonito. É tudo muito legal. Quando você acaba de planejar, fica aquela maçã do Éden, né? Que o pessoal fala, né? Aquela fruta desejável. Só que é bonito, mas você tem que vender. Se você não vender, uma pessoa que tem metade do que você tem, ou faz mal feito, ela vende. Você não vende. Entendeu? A gente cansa de ver vídeos falando que o iPhone não é o melhor celular. Mas ele é o que mais vende. E aí? Eles têm um método, né? Exatamente. Bem, Então você pode ter o melhor, mas se você não vender, não vale a pena. Só que antes de você vender, você tem que criar o sistema para apostar. Você cria tudo, você compra a estrutura e vai tentar vender. E pode ser que dê tudo errado. E que tudo que você fez, você perdeu tempo. É assim que funciona. As vendas é assim. Né? E a gente nunca ficou na ilusão. Tem algumas pessoas que querem empreender e acaba vivendo na ilusão. Por exemplo, eu vou viver o meu sonho, né? Eu vou trabalhar com isso porque é o meu sonho. Mas às vezes aquele sonho não dá dinheiro, né? Aquele sonho não vai resolver os seus problemas. Então a gente nunca viveu à base de sonho. Eu não continuei o reforço, não foi porque era o meu sonho, mas porque foi uma oportunidade. Então, o empreendedor, ele tem que pensar assim, que não é só o sonho. Aquilo ali tem que dar dinheiro, tem que dar algum retorno. Então, a gente sempre pensou assim. E se a escola não tivesse dando retorno pra gente,
A gente ia pra outra coisa. Não ia se apegar a isso. A gente tem que ter, quando a gente inicia um investimento, a gente tem que saber contar. Se tá dando dinheiro, se não tá. Se não dá, você fecha e parte pra próxima. Você tem que ter metas. Não bateu a meta, fecha, abre pro próximo. A gente sempre teve isso, bem claro. Então a gente montou todo o sistema, pegou tudo aquilo, transformou em sistema, fez ficar fácil das outras professoras. As professoras, quando entram na escola, elas vão para um curso, elas fecham um curso e falam, Michael, acabei. Falei, beleza, então agora você começa. Então, eu tive que bolar tudo isso para então ver se funcionava. Validou, funcionou, agora eu vou tentar vender. Então é você pegar, tem muitas coisas que eu quero falar que a minha escola faz, mas o pai não quer escutar na hora de fechar. Entendeu? Às vezes você Não é tá o que doido. vende. Você tá doido para falar o quanto você gasta no chip AM2 do iPhone, mas ninguém quer saber desse chip. E é o melhor chip que a Apple coloca aqui, mas você pergunta para uma pessoa que tem um iPhone 16 Pro Max, fala para mim, qual que é o processador do seu iPhone? E a Apple gastou um dinheiro, você acha que a Apple não quer falar isso, não? Às vezes não sabe nem a memória. Se perguntar qual que é a memória do meu celular, Tem gente que nem responde. sabe, Você né? tá vendo? Tem gente que nem sabe. Normalmente, Olha como é que é. quantos Por que megapixels você tem um a iPhone? câmera? Não, porque a foto dele é maravilhosa. É Só o que... Isso, é o que todo mundo A responde. foto dele é maravilhosa. Que ele é com o bonito. iPhone é um Não exemplo trava. perfeito disso aí que você tá falando. Sabe qual que é o negócio? O problema do empresário é apaixonar. Entendeu? Limpa essa mesa aqui, cara. Limpa com raiva. No dia que você começar a limpar ela assim, ó, aí você tá ferrado. Você vai querer mostrar só sua mesa. Mas o povo não quer ver a sua mesa. Entendeu? Eles querem ver o que eles querem ver. E você tem que mostrar o que eles querem. Então, às vezes, na apresentação, você tem que parecer ser um pouquinho pior. Você tem que parecer ser do nível de todo mundo, porque eles querem a maioria. Aí, quando eles entram, eles verem quem é melhor. Entendeu? Então, transformar isso nas vendas e tudo é um processo gostoso, mas é um processo que exige muito conhecimento de mercado, muito estudo. E aí, a gente conseguir pegar isso, né? E transformar numa escola que realmente funciona é um desafio. E é gostoso quando dá certo. A gente vê dando certo, a gente fica empolgado. É isso que eu ia perguntar para você agora. Vocês citaram aí exemplos, né, de pessoas que aprenderam, né, até pessoas mais velhas, de várias culturas, ciganos, né, pessoas que tinham autismo, né, e tal. Qual que é a sensação de você sabendo que além de... Claro que ninguém trabalha por caridade, a gente quer ganhar dinheiro, né, e foi o objetivo de vocês também, e deu certo. Mas qual que é a sensação de vocês, o sentimento quando vocês veem realmente isso ajudando outras pessoas? Além de ter ajudado vocês, mas ajudando pessoas também. Por exemplo, o caso do menino aí que você falou que não sabia ler e rapidamente se tornou destaque da turma. Qual que é o sentimento que bate no coração? Eu, particularmente, eu fico muito feliz. Porque quando tem um aluno que não está aprendendo, eu fico muito preocupada. Aí eu já entro em contato com a professora, já converso, já falo o que ela precisa de fazer. E às vezes eu fico com raiva da professora de não estar instruindo, talvez, da maneira como deveria, né? Mas aí a gente sempre instrui as professoras, sempre, sempre, sempre. Sempre a gente observa como está sendo a aula do aluno. Então, até que a professora chega no ponto certinho que precisa. Então, quando a gente vê os alunos evoluindo, quando os alunos falam que gosta da aula da professora, que tem aprendido, a gente fica muito feliz, muito aliviado. Imagina. E voltando um pouco agora para falar sobre empreendedorismo, olhando todo o retrospecto que vocês já tiveram com a Profurso, o que vocês podem trazer de evolução? O que vocês aprenderam de empreendedorismo fazendo isso na prática? O que vocês podem trazer de frutos desse negócio? Muita coisa. O empreendedorismo, ele te submete a estresse que você nem imaginava que seu corpo podia sentir. Tem momentos que ele te leva a picos, a estresse mesmo, que você nem imaginava que existia. Sabe quando você chega no seu limite e você fala assim, não, pra mim aqui já deu. Aí tem como ir além disso. Então você acaba tendo que criar uma autodisciplina e você começa a aprender a ver na terceira pessoa. Porque hoje a gente tem mania de viver tudo que a gente faz. Entendeu? Esse aqui é meu tablet. Se ele quebrar, eu tô péssimo. Eu aprendi, por exemplo, a não apegar a ferramenta e apegar sim ao método. Entendeu? Ferramentas
Existem várias, e às vezes a gente já pega a ferramenta, eu gosto demais desse tablet, eu gosto demais desse computador, eu gosto muito desse celular, né? E como empresário, a gente não pode amar muita coisa, não. Porque tudo muda. Às vezes você tem que vender alguma coisa que você estava apaixonado com ela, e no início principalmente. Eu sou louco com esse celular. Mas e aí, você precisa de dinheiro para fazer seu negócio girar, o que você vai fazer? O nosso negócio, ele cresceu com coisas que eu vendi. Né? Foi muito celular, muito notebook, tudo vendido. Não dá pra ter Os dele, porque os meus Não, nunca vendeu, não. os da Ana eu nunca vendi, não. Mas eu montei a minha escola. Dá mole pra você ver. Eu falo pra você, cara. Eu montei. Alma de vendedor. Eu montei a minha escola. Não, ele é um vendedor nato Não, mesmo. cara, Você é um eu tô vendedor vendendo, nato, tô Marco. vendendo. Meu Deus. Eu montei a minha escola com um notebook de R$600. É mesmo? É isso aí, a gente faturou. Hoje a gente deve estar batendo uns 1 milhão faturado com um notebook de R$600. Tudo ali foi feito com um notebook ali de R$600. Por quê? Cara, é o que tem, é o que dá pra fazer. Às vezes as professoras tinham materiais melhores do que os nossos, né? No início as professoras tinham um notebook melhor do que o nosso. E mesmo assim a gente continuava para manter realmente o foco. Eu peguei o gancho, eu tenho que falar do Mário Sérgio Cortella, porque esse é o terceiro podcast e eu vou falar dele de novo. Cortella fala... É vivo? O Mário Sérgio Cortella? Ele é vivo? Eu vou falar o nome Cortella, dele até... ele é seu fã, Cortella. Ele é Até seu o fã. Cortella me notar, eu vou falar dele. Porque ele fala assim, faz o teu melhor com o melhor que você tem. Até você poder fazer o melhor que você puder. Então assim, se você tinha um notebook de 600, aquele ali era o melhor que você tinha, é aquilo ali que você tem que usar e fazer o melhor que você pode com aquela ferramenta. E depois, no decorrer do caminho, você vai conseguindo aprimorar e melhorando. Mas também você não pode estagnar, né? Assim, essa aqui é a ferramenta que eu tenho, tá dando certo, eu vou continuar nela. Não, se você pode fazer melhor, faça melhor. Mas dentro daquilo que você tem condição de fazer. Sim. É isso aí. E quando você não consegue pagar, cara, você tem que ir nas soluções gratuitas. E o problema do gratuito é que muita coisa é desnecessária. Então, para mim começar do zero, eu tive que ver às vezes 10, 30 vídeos gratuitos para chegar e montar um script que presta. Então é isso que você tem que passar. Mas é um desafio que você tem que saber, você tem que decidir se você está disposto. Muitas pessoas querem começar a empreender. Vamos supor, por exemplo, a minha irmã, ela é esteticista hoje, formada, biomédica, e ela quer abrir uma clínica de estética. Daí eu pergunto para ela sempre assim, você quer ser uma biomédica ou você quer ser uma empresária? Porque é totalmente diferente. Porque eu, como empresário, não seria biomédico, porque é muito caro, tudo é muito caro. Eu, como empresário, escolheria negócios onde eu colocaria menos dinheiro e me daria mais retorno. Então você tem que decidir. Você quer ser um empresário ou você quer aquilo? Não, eu quero ser empresário para vender amendoim. Já tá errado. O empresário muitas vezes não escolhe o que ele quer. É o que o mercado tá oferecendo. Tá bom, o mercado agora tá vendendo álcool em gel, então é isso que eu vou vender. O mercado ele é assim. Você não tem muita opção de escolha. Né? Salomão, né, ele fala assim, em Eclesiastes lá, ele vai falar que nem sempre os velozes vencem a corrida, nem sempre os sábios têm o que comer. Então a gente vive num sistema financeiro que não é lógico. Não quer dizer que se você for a pessoa que mais estuda, você vai ser a pessoa que vai mais ganhar dinheiro. O sistema ele não é lógico. E o dinheiro, quando você é empresário, você descobre que o dinheiro é ilimitado. Você produz dinheiro. Você sempre consegue produzir mais dinheiro. Então tudo que o dinheiro compre, não se apega. Você consegue fazer mais. Entendeu? Não briga por causa de dinheiro, não. Você consegue fazer mais. O dinheiro ele é ilimitado. Você tem que achar formas de conseguir mais dinheiro. Tanto é que o Estado imprime quando precisa. Né? Então, você tem que entender. Para empresário, ali, Salomão era um empresário excelente, né, tem riquezas incalculáveis aí. Ele já falava. O sistema, ele é ilógico. Ele não é lógico. Então, não espera a lógica do sistema, não. Mas eu estudei, eu fiz meu para casa e não deu certo. Por quê? Você tem que entender a lógica do sistema. Não a lógica natural. O sistema não segue a lógica natural. A lógica natural é que uma pessoa forte ganharia a batalha, que uma pessoa veloz venceria a corrida e que uma pessoa sábia teria o que comer. Isso é a lógica natural, mas o sistema tem a lógica própria dele. Uma vez que você entendeu a lógica própria dele, você consegue se moldar a essa lógica, aí você faz dinheiro.
Mas você tem que entender essa lógica. Não é o que você quer, é o que o sistema te impõe. Maravilha. Muito bem, pessoal. E vocês dois juntos, vocês conseguiram montar hoje o que é a Proforço. Temos aí a escola muito bem estruturada, com bastantes alunos e com muito foco no futuro, né? Vocês estão abrindo aí agora a loja física. Além da parceria que vocês tiveram, vocês dois juntos, e conseguiram desenvolver toda a estrutura da Proforço, vocês tiveram alguém que inspirou vocês ou que ajudou vocês no crescimento da Proforço? A gente até pensou em várias pessoas, né? Quando pensou nessa pergunta. Não. Não, no início não. Hoje a gente tem apoio. Eu acho assim que depois que as pessoas observaram que estava dando certo, então hoje a gente tem apoio. Mas no início a gente não teve apoio, não. Sobre perfis. Pelo contrário, né? No início a gente teve algumas pessoas que falavam assim, sério? Vocês vão trabalhar junto? Acho que isso não vai dar certo. Escola? Não, escola não é o perfil do Maicon. Muitas pessoas falam assim, Maicon, escola, não vai combinar isso. Aquele Robert Kiyosaki tem um filho, Pai Rico, Pai Pobre. Pai rico, pai pobre. Aquele livro Esse é ali, clássico. cara, aquele livro ali conta a história. A maioria de nós somos filhos de pais pobres, não financeiramente, mas não tem mentalidade de empresário. É aqueles pais que trabalham, a história do pássaro que você contou, né? Aqueles pais que trabalham na gaiola, que ele tá nas rodas de rato ali, né? Que o Robert Corrida Kiyosaki do fala. rato. Eles estão ali, eles trabalham pro sistema. Então, você esperar apoio de um tipo de pessoa assim, é você esperar que uma pessoa da roça saiba mexer no celular. Não faz parte da realidade dela, então não tem muito o que ela falar pra você, né? Mas eu me inspirei em pessoas que eu tinha à minha volta. Quando eu trabalhava em lojas de tinta, por exemplo, tinha pessoas ali que eu via que era espelho de pessoas que eu queria ser quando eu fosse empresário. Eu estive com empresários milionários aí muitas e muitas vezes. E esses empresários, eles têm o padrão de comportamento deles e eles têm o ritmo de trabalho deles. Então eu aprendi com esses, sabe? Por exemplo, quando eu fui trabalhar, minha primeira experiência em casa de tinta foi com o Luiz Cláudio, que era meu gerente. Cara, o cara é fenomenal para trabalhar. Entendeu? É trabalho, amizade, amizade. Pessoa que não misturava intimidade com trabalho. É uma pessoa muito séria. Aprendi muito com ele. Tinha um diretor-geral da rede de lojas, Edivaldo. Uma das pessoas, assim, que eu acho exemplo como funcionário. Pessoas ótimas. E o Edivaldo, em particular, cuida hoje de mais de 20 lojas. Uma pessoa cuidando de mais de 20 lojas. Então, assim, ele tem uma dinâmica de resolução de trabalho muito boa. E se você conseguir extrair essas coisinhas, você consegue trazer isso pro seu perfil também e crescer. Entendeu? Então, assim, no meu âmbito foram essas pessoas que me ajudou. Agregou conhecimento. Muito. Você consegue agregar muito conhecimento nessa convivência, né? Vai por osmose, né? Você Isso vai mesmo. convivendo junto ali, você vai pegando as habilidades e vai conseguindo agregar conhecimento. Muito bom, pessoal. Agora eu queria que vocês falassem um pouco, desse um recado para quem está começando a empreender. O que vocês colocariam de mensagem para uma pessoa que está começando a empreender, para ela não desistir? O que você diria para essa pessoa? O que você falaria, amor? Eu tenho curiosidade de saber o que você falaria. Não, pode falar você. A Ana acho que ela ainda não se vê como empresária, sabe? Empresária que eu falo assim, tenho várias empresas, ela é uma excelente administradora e diretora. Mas para empreender tem que ter sangue. Para empreender você tem que ser... Primeira coisa que eu perguntaria é qual o objetivo. Você tem que ter seu objetivo muito claro, né? E meu conselho é que seu objetivo principal seja dinheiro. Porque se for... meu objetivo principal é conseguir distribuir amendoim para a comunidade. Tem que ver se o amendoim dá dinheiro, se não dá, quanto que você tem para começar. Então, o empreendedorismo, ele é bom para quem tem foco. E outra coisa, foque na lógica do sistema, não na lógica natural. Lógica natural não funciona para o mercado financeiro. Foque se funcionasse, não tinha gente ganhando dinheiro na crise. Né? Porque o lógico é que na crise todo mundo perde dinheiro, mas não é assim, a gente sabe que não é. Né? O sistema tem a lógica natural dele, então foquem em aprender a lógica natural do sistema.
disciplina e resiliência. Constância. E uma coisa que eu uso hoje muito é a agenda. O meu dia é extremamente programado. Eu acordo todo dia às 5h30 e vou estudar ali até 7h30 e de noite eu reviso tudo que eu estudei. Então todos os dias eu passo pelo menos 3 horas estudando. E toda semana eu aprendo uma coisa nova. Porque o seu cérebro tem que estar bom para você aguentar o ritmo de empresário, porque não é fácil. Ele vai te testar. E se sua cabeça não for boa, você não consegue entender o que está acontecendo. Então você tem que sempre tentar estar um passo à frente. Então você tem que ter disciplina. Eu aconselho que siga a agenda, porque quando você é empresário, seu tempo vale dinheiro. E quando você tem agenda, você sabe o que é que você está gastando tempo. Eu gasto quantas horas fazendo isso, eu gasto quantas horas fazendo um planejamento. Outro ponto que eu aconselharia: use sistemas. Não leia situações, leia sistemas. Porque a gente tem 20 professores. Se eu assistir o que cada um tá fazendo, eu fico doido. Porque eu vejo um tanto de coisa errada. Não tem tempo. Não tenho tempo e você vê muitos erros. Entendeu? Você começa a ver, né, meu amor? Olha o que essa professora tá ensinando e você começa a surtar. Então, veja sistema, olhe números. O que eu faço? Como é a minha administração hoje? Porque eu faço questão de administrar os negócios. Um dia depois eu vou ler relatórios e vou olhar o que aconteceu. Um dia depois eu vejo que a professora nem ligou para o aluno e o aluno não teve aula. Eu não vou ter o estresse imediato de ver o aluno perdendo aula, porque é sofrido você ver acontecer. É a mesma coisa de você ser um dono de uma seguradora e sair assistindo câmeras de segurança. Você fala, mas como é que ele tá dirigindo ali? Vai bater. Sabia que ia bater, olha pra você ver que merda. Agora eu vou ter que pagar. Entendeu? Ele não ia aguentar ficar vendo as câmeras. É melhor ele ver assim. Ele ia desistir, mas não ia dar certo. É melhor ele fazer o seguinte, olha, eu tenho dinheiro pra pagar 10 batidas no mês. Bateu quanto esse mês? 5? Opa, beleza. Sistema. Gente, sistema é maravilhoso. Agora, se ele assistir a batida desses 5, ele vai ficar doido. Você tá brincando que o 5 foi desse jeito. Ah, não acredito nisso não. Um estresse que ele não teria se ele olhasse sistema. Então, se você quer ser empresário, olhe sistema, olhe números. Em Deus a gente confia. Pro resto, traga dados. Olha dados. Só leia dados. Não trabalhe com emoção, não coloque emoção. Veja se tá dando dinheiro, se não tá dando, se tá dando lucro, se não tá dando. Às vezes uma coisa que parece ruim pra você, o sistema te diz diferente. Entendeu? Imagina no final da criação do TikTok. Aí o dono, extremamente inteligente, o cara PhD, graduado em programação, ele fez um algoritmo maravilhoso. Pô, é só dancinha, velho. Imagina o cara analisando. Imagina o cara vendo. Pô, eu desembolei esse algoritmo pra essas merdas aqui. Imagina o cara virar e falar, não, eu quero que o algoritmo entregue só aula de matemática. Eu quero uma plataforma. O cara fez... Gente, se você parar pra estudar, a programação daquilo é linda. E te entrega só merda o dia todo. É só dancinha. Literalmente só isso mesmo. Entendeu? Então tira sua emoção. Não vai com emoção, não fique emocionado, não limpa sua mesa fazendo carinho. Cara, é pano, controla sua quantidade de sabão e é aquele padrão. E padronize tudo. Padronize tudo e quando você for mudar, muda uma coisa só. Porque aí você vai saber de onde veio o erro e você vai sistematizar tudo. Entendeu? Você acha que o layout dessa mesa, do jeito que tá, não tá legal? Tira só a taça. Tirou a taça e vê a reação do pessoal. O pessoal gostou? Então o problema era a taça. Entendeu? Se você tirar tudo, você não vai saber o que era o problema. Então, sistematize tudo. E olhe números. Não entre com emoção. Seja realista. O sistema financeiro, ele é assim. E a vida de empreendedor é isso aí. E não misture mesmo. Dinheiro é ilimitado. E os pensamentos, o Augusto Cury, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que o pensamento ele é virtual. Ele só se torna físico quando você absorve a emoção. Então, o desespero também ele é virtual. Ele não existe. Você consegue isolar, você consegue separar. Então separe. E a gente está no Brasil, e o sistema financeiro do Brasil ele é bem flexível. Então dívidas vêm hoje, dívidas desaparecem amanhã. Aprenda a lidar com isso. Desde que você entenda isso, lembra, lógica natural, se eu tenho dívida eu tenho que pagar. A lógica do sistema é outra. Entende? Tem gente que ganha dinheiro com dívida. Não tem bancos que compram dívidas? Tem bancos que compram dívidas. Eu vou lá e vou comprar a dívida do Itaú, eu quero negociar sua dívida. Quanto que você tem de dívida aí ativa? Ah, eu tenho 1 bilhão. Beleza, eu pago 700 milhões nela. Beleza, agora eu vou tentar receber 800. Tem gente que compra dívida.
Então, o sistema ele tem a lógica dele, entenda a lógica dele. Seja realista com isso, com todas essas expectativas, que a probabilidade de dar certo é grande. Maravilha. Agora, no meu caso, eu falo assim que a pessoa que quer empreender, ela provavelmente está pensando no dinheiro. Porque você empreendendo, você tem mais chances de ganhar mais do que uma pessoa de carteira assinada. Porque às vezes a pessoa está anos ali no carteira assinada e não consegue ter um retorno financeiro. Então, você trabalhar por conta, você tem mais chance de ganhar dinheiro. Que eu acho que é o que a maioria das pessoas faz quando trabalha de carteira assinada. Agora eu quero trabalhar por conta para eu ganhar mais. Só que, mesmo você fazendo isso, mesmo que você ganhe mais dinheiro, mas a pessoa tem que estar preparada para as consequências, porque as consequências vão vir. A partir do momento que você decide ser empresário, você vai ter alguma sequela. Isso aí é fato. Alguma sequela você vai ter. Eu tenho a minha, o Michael tem a dele. Às vezes é insônia, às vezes é um remeleixo aqui na pálpebra aqui que não para de jeito Sempre nenhum. tem uma cicatriz, cara. Aquele Sempre tem. pensamento, né? Será que como é que vai ser o amanhã? Às vezes a pessoa ela ganha muito peso, às vezes a pessoa ela desenvolve alguma coisa, então alguma sequela tem, pode ter certeza. Às vezes dor de cabeça, então a pessoa tem que estar preparada para essa sequela, porque às vezes ela começa e depois acaba se arrependendo, porque é difícil, né? Vale a pena, porque a gente hoje conquistou coisas que talvez se a gente estivesse trabalhando de carteira assinada, não teria. Então, viagens, bens materiais, são coisas que a gente conquistou. Então, valeu a pena. Mas a sequela tá aí. Não tem jeito. Os prós e os contras, né? Os benefícios. Vou falar um pouco dos benefícios, né? Que tem de se empreender. Além disso que a Ana Júlia falou. Muitos benefícios. Primeiro, que você tem acesso a quantias de dinheiro que um carteira assinada não vai te dar. Né? Às vezes, um faturamento anual de um carteira assinada, você tira aquilo ali num mês. Você consegue fazer o seu recebimento. Você consegue produzir o seu dinheiro. E o seu dinheiro é proporcional, muitas vezes, ao seu esforço. Então, você é bem recompensado. Se você trabalha bem, você recebe bem. Né? Autonomia, mobilidade, viagens. Né? Você poder viajar. A gente tirou 6 meses aí para viajar todos os meses. Então, isso é muito bom. Né? Você ter dinheiro também para pagar é muito bom. Você não preocupar com dinheiro é muito bom. Né? Você conseguir construir patrimônio enquanto novo, muito bom. Você conseguir aposentar mais cedo é muito bom também. Então, tem todas essas e outra coisa, né? No nosso caso, a gente contribui para a comunidade. Então, a gente vê o mundo ficar um pouquinho melhor porque a gente está ajudando. Isso aí não tem preço. Quando você vê que você ensinou, quando você vê que tem pessoas aprendendo, muitas vezes eu já quis deixar de ser empresário e virar um professor. Só que eu gosto de empreender também. E eu amo tudo que eu faço. Eu gosto de ser empresário, eu gosto de vender, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar organizando. Eu realmente tenho paixão nisso. E no nosso caso, empreender amadureceu a gente muito. E fez a gente aprender muitas coisas. Uma das coisas que a gente aprendeu foi que nunca assine nada sem ler um contrato. A maioria das pessoas... As letrinhas miúdas são um perigo. A maioria das pessoas hoje assina um contrato sem ler. Então, hoje a gente não faz isso, mesmo que o contrato seja enorme. Eu coloco na mão do Mike para ele ler o contrato. Então, a gente vai aprendendo e amadurecendo muito. E a gente, como um casal, amadureceu o nosso relacionamento. E a gente passou a conquistar coisas juntos, né? O nosso dinheiro é junto, a gente não tem dinheiro separado. Então, o nosso dinheiro é junto. Então, a gente conquista as coisas juntos, né? E você torna... Você tem reflexões que o carteira assinada não te dá. Por exemplo, você decide o que você quer fazer da sua vida. Porque quando você é empresário, ninguém manda em você. E você trabalha mais do que quando você estava de carteira assinada. E todo mundo acha que é o contrário. Não, muito mais. Acho que toda carteira assinada tinha que passar pela experiência de empresário para ver como é que é. Muito mais. Aí você para e pensa. Se você faz uma reflexão, peraí. Hoje eu trabalho mais do que quando eu trabalhava de carteira assinada. Não porque eu reclamava de trabalhar de carteira assinada. Aí você para pensar que você pode estar onde você quer estar. Entendeu? E às vezes você não quer empreender. Então vai ser um carteira assinada.
Não E é às pra vezes- todo mundo. Não é pra Não. todo mundo. Mas é bom. E às vezes você quer ser aquilo. Então você vê que você tem a opção de escolha de estar onde você quer estar. Eu posso escolher amanhã acordar 10 horas, mas eu não quero. Tá entendendo? A maioria das pessoas falam assim: ai, amanhã eu tenho que acordar cedo. Cara, como assim que você tá vivendo uma vida que você não quer? Por quê? Ah, mas eu tenho que acordar cedo. Qual o problema de acordar cedo? Ah, que eu tenho que trabalhar. Qual o problema de trabalhar? Que eu não gosto, então por que você tá lá? Porque eu não tenho outra opção. Sempre tem uma opção. Não tem essa de não ter uma opção. É muito mais difícil você acordar pra ir trabalhar do que você estudar. E eu vejo isso frequentemente. Tem pessoas que andam comigo que falam assim: tô precisando de ganhar mais. Aí eu pergunto pra pessoa assim: que hora que você acorda? Ah, cara, 8 horas, 7h30. Aí eu falo: e que horas que você sai de serviço? Às 19 horas. Falei: beleza. E por que você não tá estudando? Porque eu não tenho tempo. Mas como assim? Você acorda que horas? 7h30. Falo: cara, até 7h30 eu já estudei 2 horas. Você faz o que de meia-noite às 6? Não, mas é verdade. Você Eu tem tempo. pergunto pra Ana pra você ver. O meu horário de trabalho é isso. Eu começo 7h30, vou até às 19h30. Eu estudo 3 horas por dia. Fora desses horários que eu trabalho. Aí Estudo você não é pergunta trabalho. assim, quando que ele tem tempo pra mim? Se você faz isso, quando você tem tempo pra Aí ser é esposa? outro podcast. Fica aí, gente. Já tá Podcast marcado o pro próximo. sobre relacionamentos. Como ter tempo junto com o empreendedorismo. Mas outra coisa também, outra dica de empreendedorismo é: sociedade dentro de casa é a melhor sociedade que você faz. Entendeu? Uma vez que sua esposa está envolvida no negócio, ela entende o que você faz de uma maneira muito melhor e vira ela tem muita intimidade com você e ela trabalha a seu favor. Ela não quer crescer mais que você, ela quer que vocês dois cresçam. Então, vira uma dosagem fenomenal. Sempre que eu tenho uma ideia que eu acho que tá, assim, tô pensando demais, eu vou lá na Ana que eu sei que ela vai me desanimar. Aí eu falo assim, vamos ver. Aí ele olhando pra câmera: meu Deus, filmou isso, que merda. Aí eu fico assim, vamos ver quem vai ganhar nos argumentos. Aí eu fico tentando convencer ela. Já esse jogo, você me desmotiva e eu tento te convencer. Tem horas que eu convenço. Eu falo: então... Tem horas que eu entro na onda. Tem horas que eu falo: se ela comprou ideia, então pode ser que seja bom mesmo. Talvez eu não tô delirando. Porque às vezes você tem uma de ideia. equilíbrio, né? Talvez você tenha uma ideia. Deixa eu tá? testar ali, vamos ver. Aí eu vou lá e doso ali. Eu falo assim: não conseguiu me desanimar. Aí eu vou lá e desisto da ideia. Mas assim, tem pessoas que elas querem ter, mas elas não estão dispostas a sacrificar. Entendeu? Gente, tem como você ser o que você quiser ser. Tudo tá aí, entendeu? Por que você não gosta da segunda-feira? O que tem de errado com a segunda-feira? Gente, o mendigo não faz nada dia nenhum. E qualquer um pode ser um. Se você não gosta de trabalhar, se não gosta de fazer nada, vai ser um mendigo. Pergunta eles se eles reclamam. Nós somos seres psicoadaptativos. A gente se adapta a tudo. Até a ser mendigo. Só vai ser difícil nas primeiras semanas você aprender a viver sem banho. Mas se você não gosta de fazer nada, vai ser um. Não, mas eu não quero ser um. Então o que você quer ser? Eu quero ser uma pessoa de poder. Então beleza, trabalhe para isso. Né? E você vê como empresário que você acaba fazendo essas escolhas. E se você não faz, eu tenho bem comigo uma concepção. Se você não impõe metas pessoais, a vida ou o sistema impõe as metas sobre você. Então tenha metas arrojadas para o sistema sempre estar atrasado. Quando o sistema virar e falar assim: todo mundo tem que acordar às 7h30. Você vira e fala: nossa, eu acordo às 5h30, tá tarde. Entendeu? Impõe a meta no sistema. Senão o sistema ele impõe metas. A inflação tá aí, ó, só subindo. Os preços vão subir. E aí? Se você estiver crescendo, para você tá tranquilo. Você sempre tá 10 passos à frente. Mas se você não tiver, uma hora ele vai te pegar. Aí você vai ter que aumentar. Arrumar segunda fonte de renda, um segundo emprego. Entendeu? Se você não põe suas metas, se você não sai da sua zona de conforto, uma hora você vai ter que sair forçado. E aí você já vai ter que... Não vai fazer mais o que você quer. Você vai ter que fazer o que o sistema te impõe. Exatamente. Então é melhor você aceitar, aprender a gostar, né? Ou mudar de situação, né? Mas uma coisa você tem que fazer. Maravilha, pessoal. Vocês querem falar um pouco mais dos projetos aí da Proforce? O projeto que a gente está agora é de abrir filiais, né? A gente está abrindo a primeira, uma filial modelo agora no centro de Betim. É um projetinho legal. A gente já tem assim engatilhado projeto para mais filiais, mas a gente está abrindo a modelo porque por mais que a gente faça leituras de mercado, a gente tenha ferramentas para ler, a realidade
tende a ser diferente. Então a gente vai ver como que é, e assim que definir, a gente já tá engatilhado as próximas já. Então agora a gente vai expandir físico também. Maravilha. Muito bom, pessoal. Recadinho final pra nós, Ana Júlia e Michael. Gente, recadinho final é o seguinte. A programação, a programação da sua agenda, a programação do seu dia, a otimização do seu tempo, você sendo carteira assinada, você sendo empresário, ela é extremamente importante, porque a gente tá numa contagem regressiva e a gente vive muito pouco. Então não desperdiça nenhum dia, né? Se você acordou e você tá pra cima do chão, já é motivo para agradecer. Então faça seu dia valer a pena. E qualquer todas as pessoas têm a mesma capacidade. O que vai diferenciar é a disciplina que cada um tem para conseguir aquilo que quer, né? Tem pessoas que têm disciplina para acordar cedo, tem pessoas que não têm disciplina para acordar cedo. Mas quando você define que você, na verdade, você não quer acordar cedo, você quer fazer o que você quer. Eu quero mandar no meu corpo. Então tudo que você faz fica gostoso, fica bom. Então, o recado final é: tenha disciplina e esteja alinhado com seus objetivos. Não viva uma vida que você não gosta, não. Porque a gente vive pouco, né? A gente vive pouco para ficar fazendo o que não gosta. Então, ou você aprende a gostar do que você tem, ou você troca de realidade, mas faça aquilo que você gosta. O meu recado é você ter foco. O foco é extremamente importante. Então, foque em uma coisa só. Se você quer aquilo, concentre naquilo e foque naquilo. Que a chance de dar certo vai ser maior. E o principal, só pra fechar. Se você tem uma matéria na escola que tá com dificuldade, a Proforço tem a solução ali, beleza? Faz o merchan, a hora é agora. Fica aí, pessoal, quem precisar, super indicamos. Proforço, galera. Ensino individualizado, um professor por aluno. Só um adendo que eu achei muito interessante. A parte dos ciganos. Por quê? O cigano, a cada tempo, ele tá em um lugar. Então, ele não consegue se adaptar a uma escola. Porque cada hora, às vezes no ano, eles estão em 3, 4 escolas diferentes. Então, ele não consegue ter uma sequência. Mas se você tem uma escola que ele tem acesso online ao professor... Ele consegue estruturar o ensino dele e aonde ele for, ele consegue aprender. Onde os ciganos aprendem a ler? Isso eu achei genial. Qual que é a sala de aula deles, principal? Ah, nossa. Não, dentro do carro. A maioria dos ciganos aprende a ler dentro do carro. Enquanto o pai dele tá vendendo ali, ele está estudando. E viajando o dia inteiro. Eu achei genial vocês terem alunos ciganos, porque eu tive a oportunidade de estudar com alunos ciganos. E eles eram alunos assim, que só iam na escola pra fazer bagunça. E às vezes vai só faziam bagunça. Desaparece. Eram 3 meses e nunca mais via. E vocês falarem assim que vocês conseguem ensinar o cigano a ler, a escrever, e ele conseguir desenvolver os temas, né, por meio do reforço, eu achei muito genial. E são professores formados, professores que vêm de escola. Então, quando um cigano decide ir para a escola e ele já passou pela nossa, ele está familiarizado com o que acontece ali. Ele sabe como que o professor conversa, ele sabe o que o professor exige, ele sabe o jeito do professor chamar atenção. E a gente gosta tanto dos ciganos que muitos são nossos amigos, né? Eles, assim, parece que eles estão um pouquinho mais afastados de todo mundo, porque eles têm a cultura deles. Mas por a gente ter a escola, então eles conversam muito com a gente. Tem várias mães que gostam muito do Michael. E às vezes ficam implorando pra gente dar aula pra eles, pros filhos deles, mas a gente não dá aula mais. Então, assim, eles são muito legais, muito legais. Muito bom, gente. Muitos aprendizados. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Fica a casa aberta. Vocês podem voltar quando vocês quiserem. A gente bater mais um papo aí. Foi muito bom aprender sobre empreendedorismo com vocês aí da Proforço. Com certeza voltaremos. Próximo convite a gente tá aí, né, meu amor? Muito bom mesmo. Tamo junto, galera. Então, falou. Até a próxima. Boa noite, galera. Aquele abraço.